Está no ar o canal Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que fazer para trocar os ministros do Supremo legalmente e pacificamente? Um grande abraço aí para o amigo Edmir Rabelo da Rádio Gazeta, do programa Madrugada Viva, das 2 às 6 horas da manhã. Programa que eu acompanho aqui em Israel. Este é o certo, trocar e não derrubar. Derrubar é deixar cair de propósito com a intenção de destruir. Embora no ímpeto do sentimento fogoso, do calor do verão, no arroubo desse calor, às vezes venhamos a dizer, sem nenhuma intenção verdadeira, algo do tipo destrutivo, como derrubar. Nós da direita somos melhores do que isso, somos civilizados e queremos trilhar o caminho da legalidade. Então o correto é dizer, trocar, pôr no lugar de, trocar um ministro tal por outro de melhor índole. Dito isso, o que impede o Brasil de finalmente ser um país livre, democrático, de ordem e progresso? Como abrir a porta rumo à liberdade? Como trocar esses ministros do Supremo Celestial e quebrar os grilhões da escravatura? Tenho excelentes notícias e grande esperança de um futuro promissor para você e sua família, para nós todos. É sobre isso que eu quero lhe falar hoje, mas depois da vinheta. Sem enrolação e, como de costume, direto ao assunto. Não precisamos de violência, não precisamos quebrar nada e menos ainda ferir a alguém. Somos nós, somente nós, é que vamos desalgemar o nosso progresso e abrir caminho para a liberdade de forma pacífica. Repito, pacificamente. Quando os obstáculos forem removidos e a porta finalmente aberta, desfrutaremos então dias melhores, dignos do que é o Brasil. Para mudar o Brasil, precisamos de uma ação marcante. A fórmula legal para isso é trocar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os deputados e senadores são trocados nas eleições com o seu voto, mas os ministros do Supremo, você não troca nas eleições, e pior ainda, é um cargo vitalício até o fim da maldita vida deles, ou da nossa. Dizia Rui Barbosa, abro aspas, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. Fecho aspas. A única forma de trocar esses ministros é o impeachment. Esse é o processo legal para substituí-los. Mas me pergunta, quantos impeachments, estão engavetados na gaveta desse estorvo que é o David Alcolumbre e seu parceiro de enrolação, Rodrigo Maia? Uma manifestação pacífica em plena quarta-feira na Avenida Paulista, ou uma caravana proveniente de todo o território nacional rumo a Brasília pacificamente, posso te garantir que só o fato de haver uma caravana, um comboio de ônibus, automóveis, caminhões em movimento com um destino à capital do Brasil, só esse movimento já faz uma enorme pressão nos políticos do Congresso Nacional. Caravana para Brasília, manifestação na Paulista numa quarta-feira, empresários, comerciantes tomando prejuízo, pois nós, o povo trabalhador, estaremos ausentes de nossos trabalhos, entende? O comerciante, o industrial, o empresário, você mexe no bolso dele, ele leva prejuízo por causa da nossa falta, sendo que a razão do prejuízo é a nossa ausência no dia de trabalho. Essa ausência por integrar uma manifestação em que exigimos o impeachment e mudanças no Congresso Nacional, o impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo. Nossos patrões vão fazer muita pressão nos senadores, nos deputados,
Garanto que sai a jato. Eu garanto que sai a jato da gaveta os impeachments que lá estão engavetados na gaveta do senhor Davi Alcolumbre. O impeachment que quisermos. O Supremo pressionou o presidente e fez com que o ministro Abraão Weintraub fosse exonerado. Agora é a nossa vez de mostrar a nossa força ou continuar como escravos do judiciário. Você que decide. São os impostos que pagamos que remuneram os salários gordos dos políticos. Então, preste atenção. Quando o preço da gasolina subir por causa de impostos, os impostos que pagam os salários dos políticos, quando o preço do IPTU subir, quando os impostos altíssimos aumentarem os preços dos alimentos, das coisas, da eletricidade, do gás, não reclame e lembre-se que tem um Supremo careca por trás de quem não luta por seus direitos e fica submisso no sofá. Precisamos de transporte para compor o comboio, a caravana para Brasília. Ajudem a pedir suporte para essa missão nas suas redes sociais. Há muitos empresários patriotas, tipo Luciano Hang, por exemplo, que estarão dispostos a financiar e fornecer ônibus para essa empreitada. Vamos compartilhar esse evento com os caminhoneiros, por exemplo. É hora do basta, é hora de arrebentar os grilhões, é hora de se libertar do Supremo, pacificamente. Zangão Blues.